crescimento no conhecimento da palavra. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8. Nós faremos a leitura alternada dos versículos 1 a 18. Neemias 8. Peço, por gentileza, que a igreja se coloque de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Neemias 8, versículos de 1 a 18. E diz assim a palavra do Senhor: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os povos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas.
No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Todos, dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Neemias capítulo 8, deixa sua Bíblia aberta. Quero crer que, se não todos, muitos de nós já ouviram falar a respeito dos 5 slogans da Reforma Protestante. Os 5 solas da Reforma, muito conhecidos, muito difundidos. Eles são, na verdade, um resumo daquilo que sintetizava o pensamento e que sintetiza o pensamento reformado. Nem sempre os reformadores tiveram consenso a respeito do que é ser reformado. Mesmo nos dias de hoje, isso não é tão absurdamente claro assim, mas o que interessa é que, no passado e mesmo nos dias de hoje, os 5 solas da reforma são abraçados por todos quantos se dizem reformados. Se você não lembra, eu quero trazer ao seu coração quais são eles. Sola Escritura, somente as Escrituras. Solus Christus, somente Jesus Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. E Soli Deo Gloria, glórias somente a Deus. No dia de hoje eu quero pensar com você a respeito do sola Escritura, somente as Escrituras. E para isso a gente precisa entender um pouquinho em que contexto surge, pelo menos, a introdução deste conceito que vai ser desenvolvido no decorrer da história. Lutero escreveu, pregou, abraçou para si a autoridade das Escrituras e expõe isto no castelo de Wittenberg, por meio das 95 teses. E aí o Papa Leão X e o Imperador Carlos V se sentem atingidos por esta libertação de pensamento. E aí reúnem em Worms uma dieta, uma assembleia, e instam e apelam para que Lutero reconhecesse que aquilo que ele escreveu nas 95 teses, mas não apenas aquilo, mas que aquilo que ele pregava também era heresia. Ao que, depois de refletir, Lutero
afirma que, a menos que ele possa ser confrontado pelas Escrituras, ele não voltaria atrás no que ele pregou e escreveu. E a partir deste momento, então, se declarava o rompimento com a Igreja Romana. Durante a Idade Média, o pensamento medieval se desenvolveu na perspectiva de que o Papa era o representante de Deus na Terra. E à medida que o tempo foi passando, ele foi recebendo a autoridade da parte de Deus e recebia a revelação de Deus, e ele era o porta-voz de Deus, e a sua palavra começou a ser inerrante, autoritativa, digna de obediência, sem questionamentos. E nesse contexto, lentamente, a palavra de Deus, a Bíblia, foi sendo deixada de lado, foi sendo suplantada pela autoridade do Papa, pela autoridade do ministério ou do magistério católico, pelas bulas papais, pelos concílios. A Bíblia começou a ser deixada de lado. No entanto, à medida que Lutero foi lendo a palavra de Deus, foi se instruindo da Bíblia, especialmente ao ler o livro de Romanos, ele então é confrontado e impactado com a certeza de que o homem é salvo pela graça mediante a fé em Cristo, e institui então o conceito de sola Escritura. Somente as Escrituras, nada mais. Ela é suficiente, ela é inerrante, ela é a autoridade final para a vida de todos nós. É interessante perceber que o contexto do livro que estamos expondo a cada domingo, e este é o 8º sermão, é um contexto de restauração, de reconstrução, de recomeço. E a gente tem a falsa impressão de que a maior restauração feita por Neemias neste contexto, feita por Esdras também na companhia de Neemias, a maior restauração foi a restauração dos muros. No entanto, a maior restauração que se implementou em Jerusalém não foi a dos muros e nem a das casas, foi a restauração da autoridade da palavra de Deus. O professor inglês naturalizado brasileiro, Paul Freston, vai dizer que o grande impacto causado pela leitura da palavra de Deus por Esdras é comparável ao impacto da Bíblia na época da Reforma. Sabemos que há uma conexão direta entre exposição da Bíblia, leitura da Bíblia, amadurecimento da Bíblia com o avivamento. Nós sabemos que só há avivamento de fato por meio da oração e por meio da palavra de Deus. Uma igreja que expõe a palavra de Deus inevitavelmente cresce. Inevitavelmente tem que contar pessoas sendo atraídas pelo próprio Deus às fileiras que se reúnem neste lugar. A igreja deve crescer e precisa crescer. E se ela precisa crescer, ela só cresce por meio da leitura, explicação e exposição da palavra de Deus. Rick Warren, que vai trabalhar bastante essa questão de crescimento de igreja, vai dizer que existe uma pergunta errada feita por muitos líderes de igreja, que é: o que fará a nossa igreja crescer? E ele diz que esta é uma pergunta equivocada, que a pergunta certa é: o que está impedindo a nossa igreja de crescer? Porque a igreja de Jesus, que caminha na palavra, cresce. Portanto, se ela não cresce, a dúvida é o contrário. Não é o que a gente precisa fazer para ela crescer, é o que está acontecendo que ela não cresce. A igreja é fundamentada na fé em Cristo e alicerçada na palavra de Deus. E agora eu quero pessoalizar a nossa exposição. A sua vida é restaurada, a sua vida é reconstruída, a sua vida é reedificada, a sua vida melhora, amadurece, cresce, à medida que eu e você lemos a palavra e entendemos a palavra.
E é por essa razão que eu quero compartilhar com você nesta manhã sobre a importância da palavra de Deus. Pastor, mas nós somos crentes, nós somos presbiterianos. Eu e você podemos ter nascido na igreja. Como assim? O Senhor quer falar da importância da palavra de Deus para nós? Sim, este é um conceito que precisa ser elaborado, relembrado, a fim de que nós, que somos servos do Senhor, da religião do livro, possamos entender que não existe vida cristã sem leitura da palavra. E nós vamos olhar para este texto e entender a importância da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus atrai pessoas. Olha o que nos dizem os versos 1 e 2. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. É interessante que o texto não narra que houve uma santa convocação. O texto não narra que as pessoas foram para lá por meio de convites especiais. A palavra de Deus não diz que houve um movimento da parte dos líderes, seja de Neemias, seja de Esdras, seja de qualquer outro líder, no sentido de vamos nos agregar, vamos nos reunir para ouvir a palavra. O que a palavra de Deus nos diz é que espontaneamente, por meio da ação do próprio Deus no coração do povo, este povo se reuniu em um lugar para ouvir a palavra de Deus. Meu querido irmão, em nome de Jesus, entenda, se você precisa de restauração na sua vida, viva na palavra, leia a palavra, se alimente da palavra, porque ela vai atrair pessoas, ela vai estabelecer conexões, ela vai reconstruir relações. De forma espontânea, espiritualmente dirigida pelo próprio Deus. Isso me faz lembrar John Wesley, que pregando na Europa, avivado, homem de Deus, começou a ver portas de igreja se fechando para ele, porque quando ele ia e pregava, a ação do Senhor se fazia presente naquele lugar, e as pessoas afluíam para onde estava John Wesley, e os pastores inseguros começaram a fechar as portas das igrejas. Não, aqui não. Até que John Wesley vai pregar na rua, porque não havia mais capelas ou igrejas para ele pregar. E ele pregou e as pessoas afluíam para onde John Wesley estava para ouvir a palavra de Deus. E uma vez perguntaram: o que é isso que acontece com você, John Wesley? E ele diz: eu me coloco em chamas e as pessoas vêm para cá para me ver queimar. Eu me coloco como que vivendo a palavra de Deus, expondo com segurança, com alegria, com amor a palavra de Deus, e isto faz com que as pessoas venham me ouvir. A palavra de Deus atrai pessoas de forma espontânea. Isso não significa dizer que nós, como membros da igreja, servos do Senhor, não devemos anunciar a palavra. Não devemos convidar pessoas para os cultos, não é isto. Mas o que estou dizendo é que a palavra de Deus aberta, com o servo do Senhor a expondo, atrai pessoas. No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de universidade, no seu ambiente familiar, abra a palavra de Deus e comece a falar dela, e você vai perceber que a sua família vai te dar atenção, os amigos de trabalho vão te dar atenção, os amigos de universidade vão te dar atenção. Eles podem te dar atenção te questionando, eles podem te dar atenção parando para ouvir, eles podem te dar atenção chorando enquanto você expõe a sagrada letra, mas eles vão te dar atenção porque o Senhor diz que isto vai acontecer da parte dele para nós. Mas não apenas isto. A palavra de Deus atrai pessoas espontaneamente, mas harmoniosamente. A palavra de Deus nos diz ainda no verso 1, que eles afluíram para lá e se ajuntaram como um só homem.
Não é lindo isso, irmão? Que quando a palavra de Deus é pregada, ninguém precisa falar de paz. Que quando a palavra de Deus é pregada, os tumultos vão se arrefecendo, as iras vão sendo deixadas para trás, as mágoas vão sendo abandonadas, porque o Espírito Santo de Deus se manifesta por meio da exposição da palavra, e isso vai curando a alma das pessoas, a ponto de nós nos reunirmos nesta manhã como um só homem. A palavra de Deus atrai pessoas espontaneamente, mas harmoniosamente. Você está precisando de paz na sua casa? Você não precisa fazer grandes discursos na sala da sua casa com a televisão desligada, você precisa abrir a Bíblia e falar dela lá. A sua empresa, o seu setor de trabalho está em desordem. Você não precisa ser o portador da verdade disciplinar do céu para aquele setor. Você precisa tão somente, num dado momento de almoço, abrir a sua Bíblia e começar a lê-la e a explicá-la. Porque aqueles que são do Senhor, aqueles que são da paz, receberão a palavra. Isso me faz lembrar Atos capítulo 4, verso 32, que diz que da multidão dos que creram, era só um, o coração e a alma. A palavra de Deus atrai pessoas, espontaneamente, harmoniosamente e indistintamente. Este é o primeiro aspecto da pregação do dia de hoje. A palavra de Deus atrai pessoas. E ele se subdivide. A palavra de Deus atrai pessoas espontaneamente, harmoniosamente e indistintamente. Os versos 2 e 3 dizem que homens e mulheres, e todos quantos tinham capacidade de ouvir e de discernir. Isso significa dizer que quando nós abrimos a palavra de Deus e expomos a palavra de Deus e pregamos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus, nos alimentamos da palavra de Deus, nós não fazemos isto a apenas aqueles que passam no crivo das nossas escolhas. É interessante como nós, expositores humanos, crentes humanos, leitores da palavra de Deus, temos o mau hábito de pensar: se este aqui é honesto, não trai a esposa, paga as contas em dia, eu vou pregar para ele. Esse aqui, falta só isso aqui. E a palavra de Deus diz que Esdras expôs para todos quantos podiam ouvir e entender. Nós precisamos ter diante de nós a palavra de Deus aberta e exposta, porque isto atrai pessoas, mas não apenas isto. A palavra de Deus instrui pessoas, instrui, e não apenas como um campo do conhecimento ou da ciência, não apenas no que diz respeito a instruir com algo que seja suficiente para as questões emocionais da vida, não é isso. Embora a palavra de Deus também trate das nossas emoções. Mas ela é suficiente para que o homem e a mulher sejam salvos. A palavra de Deus instrui as pessoas no sentido de o que devem fazer para serem alcançados pela certeza da salvação. A palavra de Deus nos instrui no sentido do que o homem deve fazer para ser santo, de como deve se portar diante do cenário político, de como deve se portar no relacionamento com o próximo, de como deve se portar diante do relacionamento com Deus, diante do que deve se comportar ou de se portar com relação a si mesmo. A palavra de Deus instrui o homem com relação a para onde ele vai, de onde ele vem, quem ele é, quem é o seu Deus e tudo à sua volta. Esdras é um homem comprometido com Deus. Nós vemos isto no verso 2, no verso 4 e no verso 5. Verso 5 diz claramente: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. É um homem que instruía as pessoas na palavra.
Isso me faz lembrar o meu próprio pai. É interessante como o papai, por muitas vezes, e quando eu era criança e adolescente, eu confesso aos irmãos, porque eu já confessei para o meu pai e para Deus, que eu às vezes ficava chateado com ele. Porque meu pai, eu falava sobre qualquer coisa da vida, papai falava assim: meu filho, mas a palavra de Deus diz. E eu fui crescendo como criança e adolescente, ouvindo, mas a palavra de Deus diz, mas a palavra de Deus diz, mas a palavra de Deus diz, até que quando eu fui mais adolescente, assim, mais para 15, 16, que você já tem liberdade de falar algumas coisas com o papai, eu falei: papai, mas desde que eu sou criança, tudo é a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. E o papai falou assim: guarde uma coisa no seu coração, filho, a Bíblia é a única e infalível regra de fé e de prática. Não diz respeito a apenas aquilo que você professa na igreja, diz respeito àquilo que você experimenta no dia a dia. É a Bíblia, sim. Apenas a Bíblia. Nada mais. O copo com água em cima da televisão, não. A Bíblia. A campanha da rosa, do sal, ou seja lá do que for, não, a Bíblia é suficiente para ensinar para nós o que é ser santo, o que nós precisamos para ir para o céu, nada além dela. Por isso devemos ler as Escrituras, inculcar, nos alimentar, tê-la como lâmpada, devemos fazer leituras diárias, precisamos buscar explicação sobre as Escrituras. Fico imaginando o que eram os crentes mais avançados em idade na sua infância. O que era necessário para ter acesso a um comentário bíblico. Contam-nos os nossos professores da boa teologia que nas suas formações os bons livros de teologia estavam todos em outras línguas. Pouquíssimos em português. Comentários bíblicos eram escassos. Hoje está tudo diante de nós. Eu quero instruir a você, meu irmão, minha ovelha. Mergulhe na palavra. Leia a palavra. Estude a palavra. Se alimente da palavra. Mas não apenas isto. Leia a palavra, estude a palavra e aplique a palavra à sua vida. O que isso tem a ver com o que eu estou lendo aqui tem a ver com a minha jornada. O que a história de Neemias, de restauração, da exposição da Bíblia de Esdras tem a ver comigo. Nós precisamos fazer essa ponte, queridos. Porque as histórias antigas têm que reverberar no nosso dia hoje. Isso aqui não é tão somente uma história do passado, isso se aplica agora. A palavra de Deus atrai pessoas. A palavra de Deus instrui pessoas. Mas em terceiro e último lugar, a palavra de Deus transforma pessoas. A leitura, a pregação, a explicação, a exposição fiel das palavras contidas neste livro sagrado, na Bíblia Sagrada, atingem a vida humana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em primeiro lugar, atinge o intelecto humano. Olha o que diz o verso 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Criou-se uma má informação, que nada tem a ver com a fé que professamos. Que crente é aquele limitado intelectualmente, que não tem a mente, a cognição tocada pelo Espírito Santo. Ora, isso é uma mentira do diabo, irmão, porque o Senhor nos criou dotados de inteligência, dotados de razão, de capacidade reflexiva e cognitiva, e o Senhor, por meio da sua palavra, toca nosso coração e a nossa mente. Não sei se você já teve acesso a um livro de John Stott, chamado Crer é Também Pensar. O Senhor Deus sempre falou em sua palavra, o Senhor Jesus Cristo sempre falou enquanto esteve aqui, à mente das pessoas, ao raciocínio
das pessoas. O Senhor mudou a forma de pensar de cada um de nós. O conhecimento da verdade enche a nossa vida e a nossa mente de luz. Não sabe o que fazer não, querido. Está difícil. Não sabe como gerir a sua vida. Leia a Bíblia, irmão. Você vai ter ampliada a sua capacidade cognitiva, você vai ter ampliada a sua visão de mundo, você vai ter ampliada a sua capacidade de ouvir a orientação de Deus. Leia a Bíblia. A palavra de Deus transforma as pessoas, transforma o intelecto, mas também transforma as emoções. Olha o que nos dizem os versos a partir do verso 9. Olhe para a sua Bíblia aí. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Nós que somos reformados, que somos presbiterianos, e louvamos a Deus por isso, não temos dificuldade com a primeira parte. Quando dizemos que o Senhor trabalha na nossa razão, quando dizemos que o Senhor trabalha no nosso intelecto, esta parte para nós é muito tranquila. Mas é falar que o Senhor trabalha nas nossas emoções que os reformados começam a ficar arrepiados. Como assim, pastor? Que história é essa, pastor? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor tocou e toca as emoções daqueles que são alcançados pela palavra de Deus. Aquele que era sisudo, aquele que não sorria, passa a sorrir, passa a se alegrar, passa a ter uma vida ressignificada, porque entendeu a palavra de Deus, e isso tem que fazer o ser humano sorrir, isso tem que gerar alegria no nosso coração, a despeito das lágrimas que podem rolar no nosso rosto, pelas dores do dia a dia. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós entendemos que essa palavra não volta vazia, nós entendemos que o Senhor é fiel, e que aquilo que Ele promete não passa, nós entendemos que mesmo nesse mundo cheio de calamidades, Ele haverá de voltar para buscar a sua igreja, e isso tem que me encher de alegria, isso tem que encher a sua vida de alegria e paz, isso tem que tocar as nossas emoções, querido. É sim uma palavra para o intelecto, mas é sim uma palavra para a transformação do seu coração. A palavra de Deus transforma as pessoas no intelecto, nas emoções, mas nas vontades. Olha o que nos dizem os versos 11 e 12, irmãos. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Louvado seja o nome do Senhor. Mudou a vontade. Eles estavam chorando, contristados, mas a palavra profética de Deus a eles fala: não, hoje é dia do Senhor, a alegria do Senhor é a vossa força, vivam de forma diferente, sorriam, se alegrem, compartilhem, e eles passam a fazer isto. A vontade deles era uma, foi transformada, a volição deles era uma, foi modificada. As nossas vontades são outras quando somos tocados pela palavra do Senhor. Aquele que tem vontade de mentir, a volição dele é mudada para não mentir. Porque é o Senhor que opera em nós o querer e o realizar. Ele vai mudar as nossas vontades, queridos.
Está se sentindo atraído por uma mulher fora do casamento? Leia a palavra, se sinta alimentado pela palavra, que a sua vontade vai ser transformada em nome de Jesus. Está lutando contra o pecado? Não lute sozinho, lute na palavra. A palavra de Deus vai libertar você, vai libertar a sua mente de vontades pecaminosas. E assim nós vamos lutando por santidade, por meio da palavra, até a volta do Senhor. Eles obedeceram a Deus e se solidarizaram com o próximo. Temos falado, irmãos, concluindo, de restauração. Inevitavelmente, você tem pensado na sua empresa, na sua família, na sua própria vida. Você tem pensado sobre o que precisa ser restaurado em você e à sua volta. E isso precisa começar em um lugar. Essa restauração só pode começar em um lugar, que é este aqui. Não existe restauração para a vida de ninguém. Não existe mudança e transformação para a vida de um ser humano que não comece na palavra. Nesse processo, somente a palavra de Deus agregará pessoas para a salvação. Não as programações, não os artistas, não as campanhas, não os eventos sociais, a palavra, somente a palavra vai reunir pessoas. Somente a palavra de Deus vai instruir você. Somente a palavra de Deus vai tocar o seu intelecto, o seu coração e vai mudar as suas vontades. Somente a palavra de Deus vai transformar a sua vida. Somente a palavra, sola Escritura. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça viver na palavra, entendendo que nós, por meio da palavra, somos abençoadores a atrair pessoas, somos abençoados ao sermos instruídos e somos transformados pela graça de Deus em Cristo, por meio da palavra.